Quem nunca, né? Comprei na alta e vendi na baixa. E não foi uma vez não, foi várias, e cada uma delas doeu. Mas sabe o que é o pior? Não foi o dinheiro que eu perdi, foi a vergonha. Aquela sensação de caramba, eu sabia que não devia ter feito isso. Aquela sensação de ter sido enganado pelo próprio medo. E hoje eu vou te contar exatamente o que aconteceu, porque talvez você já tenha passado por isso, ou talvez esteja prestes a passar, e eu não quero que você sinta o que eu senti. Seja bem-vindo ao Vida Sem Bancos. Eu sou Lenilton, e hoje a gente vai falar sobre uma das maiores armadilhas do mundo das criptomoedas e do investimento em geral. E mais importante, sobre como você pode sair desse ciclo de uma vez por todas. Fica comigo até o final, porque no final desse vídeo eu vou te dar uma estratégia simples que qualquer pessoa consegue seguir, para nunca mais cair nessa. Vamos lá? Antes de tudo, deixa eu te contextualizar porque esse assunto é tão importante. A gente vive num mundo onde os bancos te dizem o que fazer com o seu dinheiro. Te cobram taxas absurdas por cada respirada que você dá. E ainda te tratam como se você não entendesse nada de finanças. E aí, quando você decide tomar as rédeas da sua vida financeira, quando você resolve entrar no mundo das criptomoedas para escapar desse sistema podre, o que acontece? Você se depara com um mercado que parece uma montanha-russa, cheio de altos e baixos, e de gente gritando compre agora e venda tudo, em todos os cantos. E é exatamente nesse momento de incerteza que o nosso cérebro traiçoeiro entra em ação. Ele não foi feito para lidar com dinheiro. Ele foi feito para sobreviver. E sobrevivência, meu amigo, significa fugir do perigo. Só que no mundo dos investimentos, fugir do perigo no momento errado é justamente o que te faz perder dinheiro. É como se você estivesse num prédio pegando fogo, e em vez de sair pela porta, você pulasse pela janela do 10º andar. O instinto de sobrevivência te diz para pular, mas a decisão inteligente é sair pela porta. Eu quero que você entenda uma coisa: comprar na alta e vender na baixa não é algo que acontece só com iniciantes, não. Acontece com médios, com avançados, com gente que já está nesse mercado há anos. A diferença é que, com o tempo, a gente aprende a identificar os sinais, a reconhecer as próprias emoções e a criar regras para não deixar o medo tomar as decisões por nós. E é isso que eu quero te ensinar hoje. E olha, se você já comprou alguma criptomoeda, já sentiu aquele frio na barriga, quando o preço começou a cair, já ficou acordado à noite olhando para o celular, atualizando a tela a cada 5 minutos, você não está sozinho. Eu já fiz isso, muitas vezes. E hoje eu vou te contar as 3 lições mais duras que eu aprendi com essas experiências. E como elas mudaram completamente a minha relação com o dinheiro e com as criptomoedas. A primeira lição, e talvez a mais dolorosa, é que não existe certeza absoluta no mercado de criptomoedas. Não existe. E quando você acha que existe, quando você olha para um gráfico que só sobe, quando todo mundo está falando que aquela moeda vai ir para a lua, quando você vê notícias de pessoas que ficaram milionárias da noite para o dia, é exatamente nesse momento em que você está mais vulnerável. Eu me lembro como se fosse hoje. Era 2021, o mercado de criptomoedas estava em alta, o Bitcoin estava batendo recordes, e eu estava lá, assistindo a tudo isso, pensando caramba, eu preciso entrar nisso agora, senão vou perder a oportunidade da minha vida. E aí eu entrei. Comprei não só Bitcoin, mas também outras moedas que estavam bombando, que todo mundo estava falando, que prometiam retornos absurdos. Eu coloquei uma quantia que na época doía de verdade se eu perdesse. E sabe o que aconteceu? O mercado continuou subindo, por uns dias. E eu me senti o gênio das finanças. Eu olhava para o celular e via o número subindo, e eu pensava, eu sou um investidor nato. Eu entendi esse negócio. Eu vou ficar rico. E aí, do nada, começou a cair. Devagar no começo, depois mais rápido, depois em queda livre. E eu, em vez de manter a calma, em vez de lembrar por que eu tinha comprado aquelas moedas, entrei em pânico. Eu vendi tudo, na baixa.
Perdi 40% do que eu tinha colocado. 40%. E o pior não foi o dinheiro. Foi a sensação de ter sido enganado pelo próprio otimismo. De ter acreditado que aquela alta ia durar para sempre. E essa é a primeira lição. O mercado nunca é para sempre. Ele sobe, ele desce, e quem acha que vai subir para sempre, está se preparando para cair. Então, o que você precisa entender é que, quando todo mundo está otimista, quando todo mundo está comprando, quando as notícias só falam em alta, é justamente o momento de ter mais cuidado. Não significa que você não deve comprar, mas significa que você não deve comprar porque está com medo de perder a oportunidade. Comprar por medo de ficar de fora é a receita certa para comprar na alta e vender na baixa, e eu não quero que você passe por isso. A segunda lição é sobre o medo. O medo é uma coisa interessante, sabe? Ele existe para nos proteger. Se você vê um leão na sua frente, o medo te faz correr. E isso é bom. Mas no mercado financeiro, o medo te faz vender no momento errado. Ele te faz tomar decisões que no longo prazo são desastrosas. E o problema é que o medo, quando a gente não entende ele, parece uma voz de razão. Parece que ele está te dizendo, vende logo, senão você vai perder tudo. E a gente ouve, porque a gente não quer perder tudo. Mas aqui está o segredo. O medo não é razão. O medo é emoção. E emoção não toma decisão financeira. Decisão financeira é tomada com estratégia, com planejamento, com regras que você estabelece antes de entrar no mercado, quando você ainda está calmo, quando você ainda está racional. Eu aprendi que toda vez que eu sentia aquele frio na barriga, toda vez que eu queria vender porque o preço estava caindo, eu precisava parar e me perguntar: eu estou vendendo porque a minha estratégia mudou? Ou eu estou vendendo porque estou com medo? E na maioria das vezes, a resposta era medo. Medo de perder mais, medo de ter feito a escolha errada, medo de parecer idiota para os outros. E quando eu percebi isso, quando eu consegui separar o medo da estratégia, tudo mudou. O medo não some, tá? Ele continua ali. Mas você aprende a olhar para ele e dizer: obrigado, medo. Eu sei que você está tentando me proteger, mas eu já tenho um plano. E esse plano, essas regras que você cria antes de entrar no mercado, são o que vão te salvar. Porque quando o mercado cair, e ele vai cair, é só uma questão de tempo, você não vai estar lá, desesperado, apertando o botão de vender. Você vai estar calmo, olhando para o seu plano e seguindo ele. E isso, meu amigo, é liberdade. Liberdade emocional, liberdade financeira. A terceira lição, e essa é a que eu mais queria te passar hoje, é sobre estratégia. Porque sem estratégia, você está no mercado como um barco sem leme, sendo levado para onde quer que o vento sopre. E o vento, no mercado de criptomoedas, é feito de notícias, de opiniões de influências, de grupos de WhatsApp, de medo e de ganância. E se você não tem um leme, se você não tem uma direção, você vai acabar batendo nas rochas. A estratégia que mudou a minha vida é simples. Tão simples, que quando eu contar para você, você vai pensar, só isso? Mas é só isso. E é por ser simples que funciona. Primeiro, antes de comprar qualquer criptomoeda, eu defino quanto eu estou disposto a perder. Não quanto eu quero ganhar, não. Quanto eu estou disposto a perder. Porque se você entra no mercado pensando só em ganhar, você não está preparado para perder. E quando você não está preparado para perder, você vende no pânico. Segundo, eu divido o meu dinheiro. Eu não coloco tudo de uma vez. Se eu tenho R$ 1.000 para investir, eu não coloco R$ 1.000 de uma vez. Eu coloco 200. E se o preço cair, eu coloco mais 200. E se cair mais 200. Isso se chama média de preço. E é uma das coisas mais poderosas que existe no investimento. Porque quando você compra tudo de uma vez, você está apostando que aquele momento é o melhor momento. E a chance de você acertar o melhor momento é quase zero. Quando você divide, você está dizendo, eu não sei qual é o melhor momento. Então eu vou estar presente em vários momentos. Terceiro, eu defino um prazo. Eu não compro pensando em vender amanhã. Eu compro pensando em segurar por 1 ano, 2 anos, 5 anos.
Porque o mercado de criptomoedas, no curto prazo, é imprevisível. Mas no longo prazo, as boas criptomoedas tendem a valorizar. E quando você tem um prazo longo, as quedas do dia a dia param de te assustar. Você olha para o gráfico caindo e pensa: tudo bem, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu estou aqui para o longo prazo. E quarto, isso é crucial. Eu nunca invisto mais do que eu posso perder sem que isso afete a minha vida. Nunca. Se o dinheiro que você está colocando em criptomoedas é dinheiro que você precisa para pagar as contas do mês que vem, você não está investindo. Você está apostando. E apostar é o caminho mais rápido para comprar na alta e vender na baixa. Porque você não tem paciência. Você não tem calma. Você está desesperado para aquele dinheiro multiplicar logo. Essa estratégia, essas 4 regras simples, me salvaram. Me salvaram de mim mesmo. Me salvaram do meu próprio medo, da minha própria ganância, da minha própria impaciência. E se você seguir essas regras, se você criar o seu próprio plano antes de entrar no mercado, você vai ver que comprar na alta e vender na baixa vai deixar de ser uma tentação e vai se tornar uma escolha consciente. Algo que você decide fazer, não algo que o medo te obriga a fazer. Então, vamos resumir o que a gente aprendeu hoje, porque eu quero que você saia daqui com essas lições gravadas na mente. Primeiro, não existe certeza absoluta no mercado. E quando todo mundo está otimista demais, é hora de ter cuidado. Segundo, o medo é seu inimigo, mas também pode ser seu professor, desde que você aprenda a separar emoção de estratégia. Terceiro, você precisa de um plano de regras claras, definidas antes de entrar no mercado, para não ser levado pelo vento das emoções. E se você chegou até aqui, se você ficou comigo durante esses 15 minutos, eu quero que você saiba que eu estou orgulhoso de você. Porque aprender sobre finanças, sobre criptomoedas, sobre como se libertar do sistema bancário, não é fácil. Exige coragem, exige humildade, exige admitir que a gente não sabe tudo e que a gente vai errar. Mas cada erro é uma lição, e cada lição nos aproxima da liberdade financeira que a gente tanto busca. Agora, eu quero que você faça uma coisa por mim. Se esse vídeo fez sentido para você, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, deixe o seu like. Não é para mim. É para o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é importante. E mostrar para mais pessoas que estão passando por isso, que estão com medo, que não sabem por onde começar. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo novo, simples, direto, feito para pessoas comuns que querem mudar de vida. E agora, a pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Você já comprou na alta e vendeu na baixa? Conta pra gente o que aconteceu, o que você aprendeu, como foi essa experiência. Eu vou ler todos os comentários, e quem sabe, a sua história não vira tema para o próximo vídeo. E falando em próximo vídeo, na semana que vem a gente vai falar sobre algo que todo iniciante precisa saber antes de colocar 1 centavo em criptomoedas. Como escolher uma corretora segura, sem cair em golpes, sem perder dinheiro para plataformas fraudulentas. Porque não adianta ter a melhor estratégia do mundo, se a corretora que você está usando some com o seu dinheiro da noite para o dia. Então ativa o sininho para não perder. Eu sou Lenilton, esse é o Vida Sem Bancos, e eu vou ficando por aqui. Lembre-se, o sistema bancário quer que você dependa dele. Mas você não precisa. Você tem o poder de mudar a sua vida financeira, de aprender, de crescer, de se libertar. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada.